Olá, enófilo! Olá, apreciador da cultura do vinho. Estamos começando mais um programa Bastidores do Vinho com Rafa Moura, sommelier, aqui nos canais do Poa Stream TV. Um oferecimento, Adega 1106, seu wine bar no Vale dos Sinos, Chablis, um vinho gaúcho com alma francesa, e agora com um novo patrocinador também, a importadora Elo Wines, conectando pessoas ao mundo do vinho. E o programa de hoje é muito especial. Estamos recebendo uma convidada importantíssima no setor profissional, na formação de sommeliers. Estou recebendo a presidente da ABS, Caroline Dani. Dani, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por ter aceito esse convite. Sei que a distância é longa, da onde tu vem, mas importante é você estar aqui para poder falar um pouquinho para a gente dessa associação que é tão importante no nosso setor. Bom, muito obrigada, Rafa, pelo convite. Primeiro, dizer que é um prazer enorme estar aqui. Eu sempre falo que para quem gosta de vinho, a distância ela não existe, né? Então a gente viaja o mundo inteiro em busca de garrafas, de rótulos, né? E a gente quer sempre poder estar próximo das pessoas que falam sobre vinho. É muito importante participar desses momentos aqui. Então, mais uma vez, obrigada, né, pelo convite. Privilégio todo dos bastidores do vinho estar te recebendo. O papo hoje, Dani, poderíamos estar aqui abordando vários assuntos contigo, que é expert nessa área, conhecedora profunda do suco de uva, uma das autoridades brasileiras e internacionais desse movimento que é o suco de uva, né? Mas decidimos em comum acordo abordar essa sua presidência na Associação Brasileira e como que isso pode aproximar o consumidor. Então, para quem não conhece o que é a Associação Brasileira de Sommelier, tu poderia falar um pouquinho para a gente o que é essa instituição? Bom, a Associação Brasileira de Sommeliers, ela é como o nome fala, né, uma associação que une sommeliers no Brasil, né? É importante dizer que a gente tem uma instituição a nível internacional, que é a ASI, né, a Associação Internacional do Sommelierie. A ASI, ela elege uma instituição por país, né? Hoje são vários países que fazem parte da ASI. No Brasil, a Associação Brasileira de Sommeliers é a eleita da ASI. Então, nós somos a representação da ASI no Brasil. Nós temos hoje diferentes seções, então em diferentes estados nós temos, né, representatividade, e nós, então eu estou presidente da seção Rio Grande do Sul. Então hoje nós representamos a Associação de Sommeliers do Rio Grande do Sul, que envolve, na verdade, está entre os nossos associados sommeliers, pessoas que gostam de vinho, não necessariamente sommeliers, né? Então, alunos em formação, pessoas que gostam, que querem ter conhecimento, e também várias empresas, né? Hoje são nossas associadas, dentre elas vinícolas, restaurantes, lojas, né? Então, a gente trabalha com um rol grande de possibilidades de associados. Perfeito. E a associação hoje, ela é voltada apenas para formação profissional ou aquele entusiasta, aquele enófilo, aquele cara que quer beber melhor, quer degustar melhor, ele pode também procurar a associação para ter uma formação um pouco mais cultural e didática? Porque eu tenho percebido, não sei se tu concorda com isso, as pessoas vêm querendo buscar mais conhecimento para poder beber melhor. Com certeza, né? E assim, o que acontece? A associação, ela tem um objetivo, né? Que é levar conhecimento. Então, nós devolvemos ao nosso associado o conhecimento, né? Então, hoje, qualquer pessoa pode se associar à ABS, né? A gente tem um valor lá de anuidade, que é um valor simbólico, anual, e a gente oferece várias aulas gratuitas. Então a cada 15 dias a gente tem uma masterclass gratuita às segundas-feiras, a gente tem masterclasses presenciais também, que a gente faz um valor sempre reduzido para os nossos sócios. Então a gente tem vários momentos de formação. Hoje mesmo, no nosso canal do YouTube da ABS, a gente tem centenas de vídeos, né? O cara se forma sommelier só olhando os vídeos. Então, no espaço do sócio também, a gente tem mais de uma centena de vídeos também, de aulas lá. Então, a gente tem muito conteúdo para municiar as pessoas a conhecerem mais sobre vinho, né? Quanto à formação, nós optamos, né, quanto instituição, em termos uma formação para sommelier profissional. Inclusive, esse é um diferencial da nossa seção para alguns outros estados, onde nós trabalhamos com uma formação contínua. Nós não trabalhamos por módulos. Algumas ABS de outros estados trabalham por módulos, nós não. Nós temos um curso que a pessoa começa e termina, né? Então, a gente tem ele na versão online e na versão presencial, mas são 7 meses no presencial e 9 meses no online de formação.
formação com aula contínua toda semana, né? Então uma formação bastante extensa para sommelier. O que a gente faz em algumas situações, tipo agora a gente está com inscrições abertas para o curso de Itália. Então o que a gente vai fazer nesse curso? Ele é um curso voltado para pessoa que não precisa ser sommelier para fazer. Ok. Ele é focado em entender mais sobre castas italianas e vinhos italianos. Entendi. Né? Então a gente vai ter um dia de degustação, um dia inteiro de degustação, com almoço harmonizado. Então, não necessariamente é um curso de formação. Então, a gente tem alguns cursos, mas o nosso cerne principal é a formação profissional. A formação profissional. E pegando esse gancho da formação profissional, como tu vê o crescimento e a valorização? Porque muitas pessoas às vezes ficam em dúvida, né? Qual área atuar? Gosto de vinho, vou me formar. Mas como que é o reconhecimento do setor, do mercado pro sommelier? O sommelier é o cara só que indica, que vende? Qual que é a função dele? E tu, olhando, vamos pensar na linha do tempo, né? Nosso país é um país que está em formação, em desenvolvimento nessa profissão, nessa cadeia, né? Temos muito a crescer e estamos ganhando cada vez mais musculatura e expressão no setor. Como que tu como presidente, como que tu poderia abordar esse tema na linha do tempo do sommelier há um tempo atrás e hoje? Como é que tu vê isso? Bom, tu falaste uma coisa que é bem verdade. Nós estamos começando, né? Então, nós estamos construindo a cultura do vinho. Eu costumo dizer que a gente tem uma linha, né? E essa linha ela é composta por viticultor, enólogo e sommelier. Nós somos como um time de futebol, em época de Copa, né? Temos um time de futebol. Não, é melhor a gente não falar. Não, mas agora a gente já vai mudar de nacionalidade, tudo certo. Então, a gente, em época, né, a gente pensa assim, ó, se nós tivéssemos só goleiros, nós não temos um time. Não. Só meio campo, não temos um time. Se tivermos só atacantes, não temos um time. Não. Então, nós precisamos do time. Né? E eu acho que o setor, ele vem entendendo cada vez mais isso, tá? Ele vem entendendo. Houve um tempo em que o enólogo entendeu que não adiantava capacitar a sua produção, ter dentro da sua vinícola a melhor prensa, a melhor tanque, a melhor engarrafadora, a melhor não sei o quê, se ele não tivesse uma matéria-prima de qualidade. Claro. Então ele foi lá e disse pro viticultor, viticultor, eu tô contigo, vamos lá e nós vamos fazer esse negócio dar certo. Temos um vinho de qualidade. Okay. Agora nós estamos entendendo que se nós não tivermos uma ponta capacitada, não vai chegar no consumidor. Então, agora eu te diria assim, existe o entendimento do setor da necessidade desse elo, que envolve viticultor, enólogo e sommelier. Essa figura, por muito tempo, houve por desinformação, tá? Para mim, uma distorção. A confusão ela sempre se dá porque não tem comunicação, tá? A falta de comunicação dá o problema. Então, a gente tem... O que aconteceu? Muito tempo, o enólogo e o sommelier disputam o mesmo espaço. Gente, são espaços completamente distintos. A formação de enólogo não trabalha a parte da comunicação com o consumidor. Não. Trabalha a elaboração do produto. E nós temos alguém que trabalha a parte da comunicação com o consumidor. Eu sempre falo, o sommelier, ele é o tradutor. Ele traduz o que o enólogo desejou porque o consumidor quer. Como é que eu faço com que os dois saiam satisfeitos? Se eu tiver um elo de ligação, se eu tiver alguém que comunica isso. Então a gente vem vendo cada vez mais esse papel. E o que é mais legal são os papéis em diferentes cenários. Eu comentei esse final de semana mesmo, eu participei de um evento dentro de um supermercado, né, de uma grande rede que tem um comprador de vinho que foi nosso aluno, né? E a gente vê na gôndola a diferença. O reflexo do que a gente fala em sala de aula. Por quê? Porque o aluno foi lá e tá tendo liberdade, mostrou que sabe, tendo liberdade para poder executar e tá fazendo um belíssimo trabalho. E isso faz com que a gente dê acesso a pessoas que não teriam acesso àquele produto. Porque o supermercado, ele é a ponta de acessibilidade aos produtos. Então, depois, claro, ele pode um dia chegar numa loja, ele pode ir para um e-commerce, mas o supermercado é o primeiro elo. E quão importante é a gente ter essa ponta qualificada. Né? Porque isso vai fazer com que seja mais assertivo na hora de montar mix, na hora de... Então, a gente tem, hoje, né, a sommelierie, ela dá muitas oportunidades para você estar trabalhando. Então, seja na rede de supermercado, em lojas, no serviço, na comunicação, na montagem de conteúdo, porque a gente sabe que vender vinho é contar histórias, e quem não faz isso não faz legal, não, né? Hoje estava até fazendo uma reunião sobre rótulos, sobre apresentação, então são coisas
que a gente precisa entender o consumidor. Então, esse raio-x do consumidor, ele vem por meio do sommelier. Então, essa linha cada vez mais próxima ela tem que estar, né, desses membros, desse time, né, que vão acabar fazendo com que o sucesso, a gente tenha mais sucesso na hora de, efetivamente, de chegar no consumidor. Por quê? A garantia da manutenção da pessoa no meio é a satisfação da experiência. Boa. Se a pessoa não tiver uma experiência bem sucedida, ela não vai experienciar de novo. Ainda mais se ela estiver acompanhada. Sim. Entendeu? Então, assim, se ela errar sozinha, tá tudo bem. Agora, se ela for buscar, não, vamos lá no tal lugar, lá tem um vinho legal, tem uma experiência legal. Se ela chegar lá e ela tiver uma experiência ruim, ela não vai voltar. Não vai. Então, eu sempre falo, a primeira garrafa pode ser por curiosidade, a segunda vai ser pela experiência. Com certeza. E quem é que promove essa experiência? A ponta qualificada. O cara que entende o processo. E eu percebo uma coisa que divide muito para você que está em casa assistindo, que não tem tanto conhecimento, eu costumo dizer que o enólogo é responsável por fechar a garrafa e o sommelier é responsável por abrir a garrafa, para separar bem. Então olha como é diferente essas duas vertentes. Um fecha e o outro abre. E eu percebo também, e eu gostaria que tu compartilhasse o teu pensamento sobre isso, somos um time de futebol. E hoje o entendimento do sommelier na ponta, não propriamente só do vinho, da casta, mas da filosofia que o enólogo quer apresentar, é muito mais fácil dele contar a história e interpretar aquele vinho para sugerir. Porque muitas vezes, eu vou te falar como exemplo, eu lembro o pior vinho que eu tomei na minha vida. Era um vinho de Israel, Chardonnay com Riesling, um corte, e eu botei aquele vinho no paladar, tava numa feira lá na Alemanha, botei aquele vinho no paladar e eu falei, meu Deus, que troço horrível esse vinho. Mas horrível pra minha avaliação. E o enólogo estava na minha frente, eu olhei pra ele e falei, cara, parabéns pelo vinho, porque eu não tive tempo de entender o que ele quis me apresentar. Então eu queria que tu desse a tua visão sobre isso, do sommelier que entende o trabalho do enólogo, porque é um time, né? Como tu bem falaste. É total. Porque isso de novo, é sobre contar histórias, porque isso começa lá atrás, né? Então, quando o enólogo ele tem uma matéria-prima, a decisão de qual é o estilo de produto que ele vai elaborar vem da qualidade da matéria-prima, né? E aí, bom, o porquê que ele fez aquele blend, o porquê que ele escolheu fazer aquilo. Então, assim, é muito mais a história contada, né, pro consumidor, e a escolha dessa garrafa, ela vai vir por conta dessa história. Né? Então, assim, porque hoje nós temos muitas opções no mercado. Meu Deus. Né? E, cada assim, vez mais, né? O porquê que eu vou escolher XYZ, ou porquê que eu vou... Então, isso tá muito relacionado, né, a essa história que tu vai contar. O entendimento. Esses dias, até para dar um exemplo, né, eu sou uma super fã de uvas híbridas, né, em especial de uvas brasileiras, que são castas desenvolvidas pela Embrapa Vivinho, em Bento Gonçalves, uma delas é a Lorena, né? Que tu é sou apaixonada por Lorena. Lorena, Bibiana. Daí esses dias um amigo meu falou assim, eu acho que tu seria um Pinot. Eu falei, não. Por quê? Daí eu falei, que seria? Eu falei, acho que eu seria uma Lorena. Daí ele falou, e eu vou te contar por quê. Eu falei, porque ela é resistente, ela é resiliente, ela é produtiva, ela é versátil, ela é intensa. Ele falou, Carol, por que os caras nunca usaram isso pra vender Lorena, né? E é isso, tu entende? É isso. Interpretar. É esse papel que nós sommeliers temos. Interpretar. O que tá aqui? Então, a gente tem que aprender a fazer isso. A gente tem que aprender. E aí, eu sempre falo, o pessoal que tá lá no campo, que tá lá na videira, é mais difícil de romantizar as coisas. Total, não tem. O pessoal que tá na produção, um trabalho árduo. O pessoal que tá na produção também é difícil. Mas cabe a nós romantizar isso. Exato. E eu sempre falo, eu venho, né? Eu sou filha de enólogo e durante a minha vida toda, o vinho nunca foi nada glamuroso, pelo contrário. Eu me lembro de pequena, assim, o meu pai com a mão suja de vinho, aquela coisa que a gente não queria que ele encostasse na gente, porque ele tava com aquela mão preta. E aquela coisa... Não tinha nada de romântico, nada. Porque exatamente o papel da romantização é nosso como sommelier. Claro. Esse storytelling, ele é óbvio que eu vou escutar o que o enólogo pensou, mas é meu papel pensar e dizer assim, eu brinco muito com os guris da Garbo, por exemplo, né, sim, que eu acho um projeto lindíssimo. Lindo. Eu falo, guris, a gente tem que contar essa história, a gente tem que... porque é isso, aquele rótulo, aquela história, ela conta muito. E é óbvio que, como eu falei, né, a primeira escolha
Pode ser pela história. A manutenção do rótulo é dada pela experiência. Claro. Mas essa escolha, essa questão, ela é muito, muito importante. E cabe muito a nós entender isso. E aí vem uma coisa que a gente até conversava esses dias, eu, um amigo meu, o Diego Bertolini, que trabalha com Sim. parte De educação. de educação e venda em especial, Venda, né? O Diego, a gente falava assim, ele disse, Carol, o nosso problema é que a gente... o problema da ponta, muitas vezes, é que ele vai e quer reproduzir a ficha técnica. Sim. E nós não temos que reproduzir ficha técnica, porque o consumidor não quer saber se fez malolática. O consumidor quer saber que tem aroma de lácteo, de amêndoa, que vai trazer um pouco mais de corpo, entendeu? Densidade. É isso, entendeu? É esse. Nós precisamos entender a parte técnica, é óbvio, mas precisamos traduzir efetivamente. Para sustentar a oratória. Tu entende a parte técnica para sustentar a oratória para onde caminha. Claro. Porque senão tu Mas o consumidor, ele não quer saber se foi feito malolática. Exato. Ele quer saber que tem aromas lácteos, né? Aromas, né, voltado para manteiga. Tem uma corpo. escolha aqui que trouxe essa manteiga, que trouxe esse corpo, que trouxe... Então, é essa a ideia, né? Sim. Pegando o gancho ali, eu até poderia permear aqui agora para vários lados essa pergunta, mas eu fiquei muito curioso. Tu trouxe o teu pai na história, muito legal. E teu pai, hoje tu, como presidente da Associação Brasileira de Sommelier do Estado do Rio Grande do Sul, que lá não aborda só vinho nacional, lá aborda vinho do mundo, né? Mas conta aqui para os nossos telespectadores que estarão assistindo esse programa uma regra, uma curiosidade, que quando eu ouvi eu fiquei, como assim? Uma regra do teu pai em casa, qual que era? Não entrava vinho importado. Não entrava vinho importado. Não entrava. E, na verdade, sabe que isso foi muito legal, porque foi isso que me fez fazer o curso de sommelier. Ou seja, regra do teu pai, só vinho nacional. Só, porque o que aconteceu? Eu, né, fiz pesquisa com suco de uva durante, como tu falaste, durante muitos anos, né? Então eu era convidada para palestrar. Então eu palestrei na Rioja, palestrei na Borgonha, palestrei nos Estados Unidos, palestrei em vários lugares. E quando eu chegava nesses lugares, as pessoas se debatendo pelos Grand Cru, Premier Cru e não sei o quê. E eu, tipo assim, meu Deus, o que eles estão falando, sabe? Claro, meu mundo não era aquele. Não era. Eu pensei, eu voltei de não, gente, preciso entender o que eles estavam falando. Preciso disputar isso também. Isso, e o que eu achei, o que eu acho mais legal disso tudo, que eu tirei isso como exemplo, assim, pra vida, e que eu falo pra muitos produtores. Eu sempre falo, não beba o teu vinho. Não beba o teu vinho. Deixa para as pessoas beberem o teu vinho. Beba vinho de outras pessoas. Beba vinhos de outras nacionalidades. Não porque tu não tá fomentando o produto nacional, mas principalmente para tu reconhecer quais são aquelas características. Então, esse aprendizado eu trouxe de casa, assim, e hoje, né? Por quê? Porque as referências, traz referências. Eu tenho conversado isso muito com muitos produtores. Eu digo, olha, pega e vai numa loja de produtos, pega as referências, entende quais são os perfis de produtos, porque isso vai te trazer conhecimento pro teu produto. Né? Então, faz as confrarias, tragam produtos de fora. Então, para poder entender esse perfil, e claro, a gente é bairrista, né? Claro, eu defendo muito o produto nacional, acho que nós temos uma qualidade muito grande de produto, mas de fato a gente às vezes peca por não reconhecer, né? Principalmente porque eu falo sempre, eu tive uma loja de vinhos e as pessoas chegavam na loja e pediam por Malbec. Só que a referência de Malbec que eles tinham era Malbec argentino. Extraído. Que chega aqui com residual de açúcar. Né? Se eu fosse oferecer para ele, porque na minha loja só tinha vinho nacional, se eu fosse oferecer um vinho Malbec brasileiro para ele, eu ia perder. Ele não ia querer tomar. Eu ia perder. O que eu fazia? Eu ofertava um Marcelão. Sim. Quando eu ofertava um Marcelão pra ele ia pra casa feliz por 2 motivos. Primeiro, porque ele nunca tinha tomado um Marcelão na vida. Descobriu que existe uma nova uva. Meu Deus, chegava em casa já... Dando aula, né? E outra que tava levando pra casa o que, de fato, ele tinha ido buscar na minha loja. Sim. Então, um perfil um pouco mais concentrado. Isso é muito importante pra quem tá buscando, né, até inclusive se profissionalizar nessa ponta, é reconhecer estilos, tipicidade, né? Ontem eu falava isso para os alunos, inclusive, gente, o nosso conhecimento vem da litragem, mas esta litragem, ela tem que estar acompanhada da diversidade. Certo. Você tem que promover, degustar diferentes produtos para você ter esse know-how de conhecimento, né? E eu trazendo o mesmo pensamento que você, a minha formação, ela se dá antes internacional do que nacional. Eu sempre fui voltado para o vinho do mundo como um todo, tanto que lá em 2019 eu já desenvolvia e fomentava o consumo de vinho da África do Sul, quando que nem ninguém se falava isso. Chenin Blanc da África do Sul era uma das minhas bandeiras e por aí vai. E eu venho abraçar o vinho nacional a partir de 2023, quando eu lanço o meu vinho,
o Chablis, que eu faço lá com o Felipe Beber, meu parceiro nesse projeto, e a partir dali eu começo a ter um olhar muito mais educacional, muito mais de conhecimento para o vinho nacional. E isso que tu falaste é muito relevante, porque eu percebo que o produtor de vinho nacional, ele acaba sendo muito fechado nesse ambiente, ele não degusta tanta coisa de mundo. E eu, por ter essa minha visão muito aberta de mundo, eu venho com umas ideias, às vezes, muito bacanas, que nesse papo com os produtores, cara, gostei da tua ideia. Até esses dias, eu estava aqui no Rota Rara, conheci uns produtores lá de Encruzilhada do Sul, que estavam começando, e eles, cara, gostei deles de graça, assim. A gente começou a conversar, eu comecei a dar ideia, o cara, meu, muito obrigado por essas ideias, muito obrigado, porque falta, às vezes, para eles, essa abertura que a gente acaba tendo, e pensei nisso que tu me trouxe, que é muito, muito verdade. Então, se fica uma dica dessa conversa produtor nacional, deguste, traga uma pluralidade de sabores e de caça, de conhecimentos de regiões, porque isso vai fazer com que o nosso setor se desenvolva e se qualifique cada vez mais, né, Dani? E criem, né? Eu acho muito importante isso, criar storytelling, criar conexão entre marcas, criar... Então, assim, isso cada vez mais faz a diferença, né? A gente precisa criar uma lógica entre rótulos, as coisas não podem ficar desconexas, né? Então, assim, o mundo mudou, né? Claro. Aquela máxima, né? O mundo mudou. Eu falava agora há pouco para uma amiga minha, eu disse assim, a gente tem gente vendendo vinho como meu pai vendia 40 anos atrás ainda, não dá mais, né? Se a gente quiser evoluir, a gente precisa conversar com esse público, e o nosso grande desafio é busca de novos consumidores, que é isso que eu falo. Claro, né? claro. Sair da bolha. Precisamos sair da bolha. Precisamos sair da bolha. São 130 milhões de brasileiros aí que a gente tem que acessar. Eu digo que a gente trabalha no nicho do nicho do nicho, a gente precisa furar essa bolha e trazer pessoas para dentro. Eu tenho uma pergunta que eu gosto de fazer para os meus convidados, principalmente esses que são apaixonados assim, igual a mim, sobre o vinho nacional, nós no vinho nacional, nós conseguimos melhorar a qualidade e a produção ou a gente aprendeu a contar melhores histórias? Não, melhoramos muito, absurdamente. Absurdo, claro. Eu sempre falo, toda fumaça um dia teve fogo, né? Tá. Então, assim, do tipo, tínhamos problemas sérios com vinhos, sim, né? Sim. Então, assim, tínhamos vinhos com excesso de acidez, então, assim, fomos aprendendo, né? Então, tecnologia, como eu falei lá no início, aprendemos que precisávamos de uma matéria-prima de qualidade. Então, assim, tudo isso... Todo o setor foi se profissionalizando. E hoje eu te diria, Rafa, assim, que a gente tá... Em termos de qualidade de produto, a gente já não perde mais para muitas regiões do mundo, tá? O que eu acho que a gente ainda peca algumas formas é na comunicação. Eu acho que nos falta comunicação, nos falta plano de negócios, nos falta projeto, plano comercial, né? A gente melhorou tudo da garrafa para trás, né? Da garrafa para frente, a gente tem que aprender muito. O enoturismo a gente precisa melhorar. Muito. Concordo contigo. Serviço, a parte de plano comercial, qual que é o teu projeto? O que tu quer fazer? Onde é que tu quer entrar? Tu tem, entendeu? Acho que é isso que a gente está ainda falhando em termos de setor. Daí como construção de empresa, tu fala, né? Como empresa, como onde que ela quer chegar, o que ela quer permear, o que ela quer ser. Eu, como venho da parte comercial, eu percebo muito bem essa dor que tu tá falando, porque muitas empresas, elas querem pegar a parte do B2B e não abrir mão do B2C. Ou querem ser B2C, querem ser B2B, né? Que é vender para o consumidor ou vender para lojista. E para isso precisa ter regras, organizações e respeitar muitas vezes isso. E o setor acaba se perdendo porque às vezes as pessoas sabem muito produzir o vinho e acaba na área comercial se perdendo um pouquinho. Os grandes sucessos, as grandes empresas que nós tivemos sucesso recentemente são empresas que souberam construir projetos comerciais sólidos, sustentáveis. Sem sombra de dúvida. Então, assim, eu até brinco com os alunos em sala de aula às vezes. Quem aqui quer ter uma vinícola? Daí todo mundo, eu. Digo, começa por onde? Daí fala assim, plantando uva. Eu falei, mentira. Sabendo para quem tu vai vender. Exato. Começa entendendo qual que é o teu potencial comercial. Eu tenho. Quem é que vai fazer venda? Eu? Eu vou sair para vender? Não, então tá. Então, começa sabendo para quem tu vai vender. Tu tem para quem vender? Tu tem uma política comercial? Né? Aí tu começa a pensar. Primeiro faz um produto, entende como é que é o mercado, onde é que tu tá, né? Depois, agora eu quero fazer o meu vinho. Então tá, vou comprar uva,
sabe? Então, assim, essas coisas elas precisam ser muito bem pensadas, porque as pessoas, às vezes, muito projeto que começa na viticultura. Hoje nós temos um problema sério no Brasil, que é de mão de obra. Então, assim, a gente às vezes para na viticultura, porque o cara já não tem mais fôlego depois para pensar em investir em vinícola. E aí, outro dia eu falei isso para um produtor até de fora do estado. Eu falei para ele, antes de montar a vinícola, monta o teu enoturismo. Certo. Nossa, foi uma das dicas assim, que eu dei para esse pessoal. Porque assim, pelo amor de Deus, começa. E assim, e foi muito legal. Que é o escoamento, né? A vinícola não tá pronta ainda, ele não me escutou 100%, a vinícola não tá pronta, mas já tem produto sendo vendido com a marca. Então em daqui parte, a pouco ele vai sentir o gargalo. Então, mas isso é muito legal. Então a gente precisa pensar muito nessa questão da qualificação, e o enoturismo, eu tenho certeza absoluta que é um dos nossos principais gargalos que a gente tem aí, e com certeza vai ser responsável pelo aumento do consumo, pela acessibilidade a novos consumidores. E o Rio Grande do Sul tem um grande desafio, que é de ser reconhecido como um destino de enoturismo. A gente ainda não tem isso 100% consolidado a nível Brasil, e eu acho que o Rio Grande do Sul tem um trabalho a fazer aí bastante sério. Tu acha mesmo essa... Acho. Pois é, porque o setor reconhece muito, né? Talvez seja a gente que está dentro da bolha, né? A gente que está dentro da bolha, né? Que é esse mundo do vinho, é a bolha. A gente percebe isso, mas talvez para a grande massa não atinge. Teve agora, inclusive, os números falando, né, que o Rio Grande do Sul configura entre os últimos números com relação a turismo, né? Turismo. E a questão de enoturismo, mas a gente precisa pensar em melhorar essas experiências, porque a gente tem uma possibilidade, né? Portugal hoje configura entre os principais consumidores, os maiores consumidores de vinhos do mundo é Portugal. Acima de 45 litros per capita. São 60 e alguma 62, coisa, acho que foi, último número. 62. E só que boa parte, dito por eles, tá? Boa parte desse consumo é que vai para Portugal para turismo. Sim, sim. Né? Então, assim, a gente precisa trabalhar isso, esses resort que tem aí no Brasil como um todo, né? Então, o papel que a gente tem de poder atuar junto com esses negócios e poder levar o produto do Brasil, né? Muito legal. E Dani, deixa eu te perguntar, para as pessoas que estão nos assistindo, essas turmas da ABS que se dão, elas têm uma sazonalidade, elas começam em janeiro e terminam no final do ano? Tem turmas que vão começar agora no meio do ano? Ou tem um modelo online que a pessoa pode comprar e fazer a qualquer momento? Como que funciona? Quais são as premissas, assim? Bom, nós estamos ofertando, em geral, né, são 3 turmas por ano. Então, 3 turmas do online e 3 turmas do presencial. Então, Formação profissional. Então, a gente tem... tivemos uma turma que começou em março, uma turma que começou agora em junho e uma outra turma que vai começar em outubro, né? Então, vai ter mais uma turma esse ano. Março começa uma, junho começa outra e em outubro. Isso. Perfeito. Então, tanto no online quanto no presencial. Presencial são 7 finais de semana. Um final de semana por mês, sexta, sábado e domingo. Tá. E no online, então, é uma aula por semana, toda semana ao longo de 9 meses. Tá. A gente não trabalha... As aulas são todas síncronas, elas todas acontecem de forma ao vivo. Tá. Então, você pode depois assistir gravada se quiser. Mas a gente tem a aula, toda ela sempre ao vivo, com degustação. Todas as aulas tem material ao vivo, né? Com degustação, com tudo. Online ali com o professor, para ele poder falar e conversar. Poder tirar as dúvidas, né? Muitas pessoas perguntam assim, mas online funciona. Gente, funciona porque todas as aulas são acompanhadas de degustação. Então, a gente a gente desenvolveu um método de fracionamento de vinhos. Então, vai para casa da pessoa o vinho, as taças, o decanter. Então, todo o material ela recebe para poder acompanhar todas as aulas. Então, assim, Dani, nossa degustação às cegas que eu trouxe hoje... Te escapou, hein? Me escapei. Não, mas eu acho que tu iria muito bem por onde que tu já começou. Vai ter que ficar para uma oportunidade. Gostaria aqui de te receber em outra ocasião para a gente poder abordar mais ainda sobre a Associação Brasileira e falar também de uma das particularidades que eu sei que tu gosta tanto, que é o suco de uva. Então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Fico sempre à disposição aí, né? E quem quiser conhecer mais sobre a ABS pode nos seguir nas redes sociais, aí abs.rs, na minha rede também. E também a gente acessar tem o site, né? O site da ABS também. Então, lá tem todos os cursos, todas as formações. O nosso YouTube cheio de informações. Sim. Então, a gente está sempre à disposição aí para aquilo que precisar. Mas então vamos tomar um golinho, então só para brindar, Dani. Obrigado. Muito bem, obrigada. Pessoal, fique agora com a nossa programação normal. E um bom final de semana, um bom restinho de domingo a todos. Cheers!